Graças e paz, irmãos. Estamos aí mais uma vez para estudar a palavra do Senhor e dessa vez continuando nosso contexto de conexão com Deus. E o tema do nosso estudo de hoje é Venham Ver. Espero que você esteja bem, que você possa ter esse momento agora dedicado ao Senhor para analisar a palavra do Senhor naquilo que nós entendemos ser primordial para a nossa vida, né? Então, venham ver, né? O que é esse venham ver, né? Talvez você esteja agora pensando da onde que vem esse título. Esse título vem lá da passagem muito famosa, registrada no Evangelho de João, no capítulo 4, onde trata da conversa de Jesus com uma mulher samaritana à beira de um poço, né? na região de Samaria. E Jesus tem uma das conversas mais profundas registradas nas Escrituras. Uma conversa capaz de transformar a vida daquela mulher e também salvar grande parte daquela cidade, como não todo. Né? Evidentemente, algumas pessoas não aceitam Jesus, mesmo quando lhe é ofertado, oferecido a salvação. Então vamos fazer uma aplicação direta, sem rodeio, desse texto, lá em João 4, do Evangelho de João, capítulo 4. E vamos ver os dois grupos distintos, né, de pessoas e qual era a necessidade espiritual de cada um desses grupos. Então, entender esses dois grupos que ali são apresentados, né, de pessoas e suas necessidades é crucial, porque a humanidade está dividida exatamente nesses dois grupos de pessoas. Então vamos lá, está preparado para isso? A pergunta que eu faço é o seguinte, né, os personagens do capítulo 4, de 1 a 43 de João, são dois grupos de pessoas. Quais seriam esses dois grupos? Né? Qual a necessidade espiritual de cada um desses grupos? Você está em qual desses grupos? Né? Então nós temos aqui os grupos que é considerado a mulher e a cidade a qual ela estava inserida, e o grupo de apóstolos, de discípulos, aliás, ali que estavam ainda naquele processo, né, de ser enviado, de ser apóstolo, estavam sendo discípulos de Jesus. Né? Então, o primeiro grupo, os que não conhecem a Cristo. Eles não conheciam, não tinham nenhuma intimidade, aquela mulher não fazia ideia que estava conversando ali com o Salvador do mundo. Né? Esse primeiro grupo de pessoas registrado no capítulo 4 de João são as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. A mulher samaritana e os moradores da cidade representavam uma humanidade sedenta em busca de sentido, satisfação e identidade. Ao encontrá-la junto ao poço, Jesus revela como vive alguém que ainda não experimentou a vida com Deus. São pessoas que tentam preencher o vazio interior com suas coisas externas, né? Vivendo ciclos repetitivos de buscas e de frustração. Então a própria história da mulher evidencia isso, múltiplos relacionamentos, né? E tentativa de encontrar valor e segurança, mas sem encontrar plenitude. Isso toca exatamente nesse ponto quando diz lá em João capítulo 4, versículo 13 e 14. Quem beber dessa água terá sede outra vez. Era a água que a mulher estava indo buscar ali para saciar a sua sede física. Mas Jesus diz, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Então ele faz uma analogia da sede natural com a sede espiritual. Logo, a maior necessidade desse grupo de pessoas é a sede espiritual. A pessoa busca satisfação em relacionamentos, conquistas, prazeres, reconhecimento, trabalhos e bens. Mas nada disso consegue preencher o interior. Por isso surgem ciclos viciosos, busca alívio momentâneo, frustração, uma nova busca. É um padrão que se repete. O resultado dessa vida é desgaste emocional, identidade fragmentada, culpa, vergonha, frustração, vazio e solidão. Então a mulher samaritana voltava todos os dias ao poço físico, assim como tantas pessoas que hoje vivem voltando às mesmas fontes que nunca satisfazem de verdade. E muitas vezes as pessoas tentam esconder suas dores, como a mulher que foi ao poço em um horário incomum para evitar outros, né? Perto do meio-dia, um sol escaldante. Mas Jesus a encontra exatamente ali, pois Cristo veio ao mundo por compaixão, porque ele sabe que uma vida sem ele é vazia e sem sentido. Então Jesus sabia que havia uma mulher sedenta, uma cidade sedenta, pessoas vivendo longe de Deus. Ele vai ao encontro de quem sofre e de quem busca, de quem ainda não sabe exatamente o que precisa, mas sente um vazio. Então a palavra-chave desse grupo de pessoas é sede. Então existe uma necessidade espiritual profunda no coração humano, uma sede que nada natural consegue satisfazer.
Essa sede é por Deus. É por significado, por identidade, amor verdadeiro. Enquanto essa sede não é direcionada corretamente, a pessoa continuará buscando em fontes erradas. Né? Quando alguém encontra Jesus, não apenas recebe um alívio momentâneo, recebe uma fonte interior. Então a mulher samaritana experimenta isso imediatamente. Ela deixa seu cântaro, o símbolo de sua antiga busca, e corre para anunciar aos outros. Sua identidade começa a ser transformada e ela não precisa mais de fugir das pessoas. Então Jesus revela o destino final dessa pessoa que encontra a verdadeira água. Versículo 23 do João 4. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aquele que antes eram sedentos, perdidos e frustrados, tornaram-se adoradores, pessoas que agora não vivem mais buscando desesperadamente satisfação fora, mas que encontram prazer na presença de Deus. A verdadeira saciedade não vem de circunstâncias, mas de um relacionamento contínuo com o Pai. A sede termina quando uma pessoa se torna um adorador de Cristo. O que nós podemos perguntar sobre esse tópico? O que você acha que as pessoas mais buscam hoje para matar a sede e para ser felizes? Não é? Esse, entre aspas, né, com esse matar a sede. Buscam em todos os lugares, em shoppings ou em fama, em qualquer outra coisa, menos em Cristo, muitas vezes. E aí é que vem a grande dificuldade, né? Nunca vão ser preenchidos. Você já experimentou esse ciclo de busca, satisfação momentânea, frustração? Como foi, né? Conquistar algo e depois ver que aquilo já não era tão mais importante. Quem são as pessoas sedentas ao seu redor hoje? Quem são as pessoas que você entende que precisam de Deus? Como podemos agir como Jesus indo ao encontro dessas pessoas? Bom, esse é o primeiro grupo. Agora, o segundo grupo são os discípulos, então, de Cristo, como já havíamos falado. No mesmo cenário de João 4, encontramos o segundo grupo de pessoas, os discípulos de Jesus. Eles já caminhavam com Jesus, já conhecem sua voz e a sua presença. Diferente de quem ainda está sedento, o discípulo verdadeiro já experimentou a água viva. Não vive mais correndo de fonte em fonte, porque agora tem acesso à fonte verdadeira, que é Cristo, e tornou-se adorador, alguém que encontra satisfação em Deus. Ainda assim, no processo de maturidade, Jesus revela que existe uma outra necessidade espiritual que precisa ser satisfeita, que é a fome. Enquanto os discípulos estavam preocupados com comida natural, distraídos por suas tradições e necessidades, Jesus introduz uma nova dimensão. Lá em João capítulo 4, 34, ele vai dizer: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus está falando daquilo que Deus havia dado a Jesus, né, como missão, e ele estava cumprindo. Então existe um tipo de satisfação e propósito que só são experimentados quando participamos daquilo que Deus está fazendo. Para Jesus cumprir a vontade do Pai, isso não era um peso, era alimento. Isso revela que um discípulo maduro encontra prazer, realização e sentido em servir, em obedecer e ver as vidas sendo alcançadas. Algo maravilhoso. Essa forma espiritual se manifesta quando o coração do discípulo começa a bater no mesmo ritmo do coração de Deus. Ver pessoas sendo salvas, restauradas e transformadas deixa de ser apenas uma responsabilidade e passa a ser alegria e combustível espiritual. É por isso que Jesus chama a atenção dos discípulos para algo que ainda não estavam vendo. Não estavam vendo. João capítulo 4, versículo 35. Vocês não dizem, daqui 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abra os olhos e veja os campos, eles estão maduros para a colheita. Então, ele usou a analogia do natural, ali da colheita natural, para mostrar que há uma colheita espiritual a ser colhida, e nós é que devemos então estar observando isso. O problema dos discípulos não era falta de comida, era falta de visão. Eles estavam fisicamente próximos de Jesus, mas espiritualmente ainda precisavam aprender a enxergar com ele e como ele enxerga. A maturidade do discípulo passa por uma cura na visão, sair de uma perspectiva limitada e começar a perceber as necessidades espirituais das pessoas ao redor. Isso também implica mudança de prática, né? Para viver esse tipo de vida, o discípulo precisa estar disposto a reorganizar sua agenda, seus planos, suas prioridades. Jesus havia parado em Samaria por causa de uma pessoa, e isso mudou toda a cidade. O discípulo maduro entende que o reino de Deus não acontece apenas dentro da programação, mas muitas vezes nos encontros inesperados,
nas interrupções e nas oportunidades do dia a dia. Assim vemos que o discípulo, né, vive entre duas realidades, saciado na presença, não vive mais sedento, tem a Cristo a todo e qualquer momento, alimentado pelo propósito, vive para cumprir a vontade de Deus. Essa combinação gera uma vida plena, com sentido, direção, alegria verdadeira. O que nós podemos perguntar sobre esse grupo de discípulos, daqueles que são conhecedores de Cristo? Qual a diferença entre viver com sede e viver alimentado espiritualmente? Né? Você consegue ver que há aquele que vive com sede, né? E outro vive alimentado, saciado espiritualmente, porque realmente tem vivido e buscado em Cristo essa água e também esse alimento. O que significa na prática que a comida de Jesus era fazer a vontade do Pai? Na prática, é obedecer aquilo que Deus já nos deixou declarado, que é levar a palavra de salvação a outras pessoas e saciar a sua fome espiritual, a sua sede espiritual. Você já experimentou alegria ao ver alguém sendo alcançado ou transformado por Deus? Uma pessoa que entendia você, né, que era totalmente avesso à vontade, a fazer a vontade e viver como Deus assim gosta, né, ou quer que nós vivamos? E como que é ver essa mudança numa pessoa, né? E como podemos abrir os olhos para enxergar as necessidades espirituais das pessoas ao nosso redor, né? Será que nós estamos atentos às pessoas que estão indo para a eternidade sem conhecer Deus? Ou estão enganadas, achando que estão indo e não estão, porque não conhecem realmente a fonte da água viva, que é Jesus, e muito menos o alimento espiritual, que também é a palavra de Deus, o nosso Senhor Jesus, né? Então existe algo na sua rotina que precisa ser ajustado para você, para que nós, né, possamos viver mais alinhado com o propósito de Deus? Há alguma coisa que precisa ser alinhada? Nós precisamos tirar nossas próprias conclusões, né? Então, para concluir, percebemos que a humanidade está dividida em dois grandes grupos. De um lado, estão os que ainda não conhecem a Cristo, representados pela mulher samaritana pela sua cidade. Pessoas sedentas, buscando sentido, tentando preencher um vazio interior, em fontes que nunca satisfazem. Do outro lado estão os que já caminham com Jesus, os discípulos, pessoas que já encontraram a fonte, já não vivem mais dominadas pela sede, mas que agora são chamados a viver uma nova dimensão espiritual, a fome pelo propósito, por fazer a vontade de Deus. Você precisa identificar a qual desses dois grupos de pessoas você faz parte e precisa também aplicar essa mensagem à sua vida. Se você ainda não conhece verdadeiramente a Cristo, você precisa entender. Essa sede que você sente não vai passar com mais conquistas, mais relacionamentos ou mais experiências. Existe uma necessidade espiritual dentro de você que só pode ser satisfeita por Jesus. Ele é a água viva. Se você já conhece a Cristo, a pergunta muda. Você é um discípulo maduro ou ainda não teve sua visão curada? Você está vivendo para si ou para completar a obra? Então, quando nós somos salvos por Cristo Jesus, a primeira coisa que muda em nossa vida é o nosso propósito. Nós passamos a ser discípulos de Jesus e aqueles que levam a palavra, o alimento, a água para o sedento, para o que está perdido. Que nós possamos cumprir essa missão. Dependemos do Espírito Santo para que isso ocorra. Sozinho nós não fazemos nada. Jesus, até quando mandou os seus discípulos, mandou de 2 em 2. Então, que eu e você possamos, evidentemente, ser aqueles discípulos que levam água viva e levam alimento espiritual para os que estão se perdendo nos dias de hoje. Vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe a viver uma vida plena fazendo a sua vontade. Pai, mais uma vez te louvamos, Senhor Deus, pelo cuidado do Senhor, por essa história tão bonita que é narrada ali em João capítulo 4, daquela mulher, Senhor Deus, que encontrou a fonte da água viva e ainda espalhou essa informação para todos os moradores da cidade e fez com que muitos pudessem também alcançar a plenitude espiritual através de Jesus. Que nós sejamos, Pai, esses portadores da palavra e levar essa palavra a outros que assim carecem da salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, nos dê a tua paz, que o Senhor continue nos orientando e que nós possamos ver, abrir nossos olhos e fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, uma ótima continuidade de semana para você, uma boa célula, né, hoje online. Deus abençoe a vida da irmã Zeli e todos os irmãos aqui representados
nesse grupo de pessoas que estudam a Palavra de Deus sistematicamente todas as quinta-feiras às 20 horas. Que Deus abençoe e guarde em nome de Jesus. Amém.